Fala pessoal, meu nome é João, do site Guia da Engenharia, e hoje eu trouxe para vocês o que eu considero de mais importante sobre período de retorno e cálculo do risco permissível para o dimensionamento de águas pluviais. Lembrando que esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior sobre dimensionamento de águas pluviais. Eu vou deixar disponível aqui no card, tá? Para que vocês possam acessar e ter um melhor rendimento sobre esse assunto. Ainda eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo um artigo sobre o mesmo tema e também eu vou dar para vocês, caso vocês queiram realmente engajar nessa área, uma indicação de livro. Eu vou fazer uma indicação diferente da que eu fiz no vídeo anterior para que vocês tenham um maior acervo, tá? O livro de hoje que eu vou indicar é o livro de Instalações Prediais Hidráulicas Sanitárias do professor Azevedo Neto. Eu também vou deixar o link disponível para que vocês garantam esse livro, tá? E já deem início aos próprios projetos de vocês. Lembrando que a inscrição de vocês é importante para que a gente continue trazendo assuntos como esses. Bora nessa? Período de retorno ou tempo de recorrência. O que eu vou trazer logo aqui para vocês é a definição da norma, tá? Porque o que eu quero mesmo é abranger coisas que estão fora da norma. Porque, como eu falei no vídeo anterior, ela é de 89 e tem muita coisa que ela não cita. Ela é bem limitada, é bem reduzida àquelas 11 páginas, tá? Então, sempre que possível, eu vou fazer a leitura da norma junto com vocês. Eu vou trazer os recortes da norma para que vocês tenham a leitura do que está escrito no texto normativo, na íntegra, de maneira concatenada, tá? Não naquela ordemzinha que está na norma, mas aplicada ao nosso assunto. Por exemplo, agora eu estou trazendo período de retorno. Então, o que a norma vai dizer? A NBR, no item 3.16, ela diz que período de retorno é o número médio de anos em que, para uma mesma duração de precipitação, uma determinada intensidade pluviométrica é igualada ou ultrapassada apenas uma vez. É como se a gente pegasse, por exemplo, para uma dada localidade, Belo Horizonte. Digamos que em Belo Horizonte, para um período de retorno de, digamos, 20 anos, eu tenho uma intensidade pluviométrica correspondente a 20 anos de, digamos que 104 milímetros por hora. Isso significa dizer que é esperado que dentro desses 20 anos, esse valor de intensidade pluviométrica de 104 milímetros por hora seja igualado ou excedido durante esse espaço de tempo, certo? Mas agora, quando a gente está tratando de dimensionamento de sistemas de instalações de águas pluviais, o que isso significa para a gente? Significa, o período de retorno, ele representa o número de anos esperado para que essas instalações se mostrem ineficientes para a nossa chuva de projeto, certo? Para que elas se mostrem ineficientes para as vazões dessa chuva de projeto, para o escoamento dele. Tá? Seja por transbordamento de calha ou acúmulo além do tempo de contribuição. Então, essa que é a real ideia do período de retorno ou do tempo de recorrência. Foi observado em estudos, diversos estudos estatísticos que se fazem, que quanto menor é o tempo de precipitação, maior é a intensidade de precipitação. Não sempre vai ser assim, mas estatisticamente essa foi a observação feita. Eu trouxe aqui para vocês um gráfico que ele mostra uma relação importantíssima que eu quero que vocês tenham em mente. Quanto maior for fixado um período de duração, quanto maior for o nosso período de retorno, maior será a intensidade pluviométrica. Por exemplo, aqui nesse gráfico que eu trouxe para vocês, vamos fixar aqui em 5 minutos, tá? Pega aqui a canetinha, vamos fixar aqui em 5 minutos. Para um tempo de retorno de 5 anos, repara que vai estar entre 150 e entre 125. Para esse mesmo tempo de contribuição, eu peguei 5 minutos porque é o que a norma fixa para a gente. Para um período de retorno já de 10 anos, um pouquinho maior, vai estar entre 175 e 150. Já para um período de retorno ou tempo de recorrência de 25 anos, vai estar entre 200 e 175. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Porque esse valor vai variar para a sua localidade, para cada localidade. Como eu falei para vocês, a chuva ela pode ser calculada pelo IDF, intensidade, duração e precipitação. Eu estou pegando só um exemplo para que vocês entendam que existe essa relação direta entre o período de retorno e a intensidade pluviométrica, tá? Vamos continuando aqui. Tá, mas qual a relevância de saber o período de retorno para dimensionamento de instalações pluviais? Acho que pelo que eu já expliquei para vocês, dá para ter uma ideia já de como isso vai ser importante. Eu trouxe agora outro recorte da norma, já no item 5.1, que fala dos fatores meteorológicos. Ele diz que a determinação da intensidade pluviométrica e, para fins de projeto, deve ser feita a partir da fixação de valores adequados para a duração da precipitação. Isso aqui, como eu falei no vídeo passado, a norma fixa para tempo de contribuição de 5 minutos,
mas vocês podem utilizar outros tempos, tá? Ela também deixa em aberto essa utilização para outros tempos de contribuição. E o período de retorno, que é o nosso tempo que a gente vai descobrir. A norma ela traz valores fixos também para o período de retorno, mas você pode escolher o seu período de retorno. Toma-se como base dados pluviométricos locais. Então, essa é a relevância de se entender qual período de retorno a gente vai utilizar, a gente vai fixar para o nosso projeto. Então, sempre que a gente vai fazer a determinação, nosso primeiro passo para dimensionamento de calhas, por exemplo, é a determinação da nossa vazão de projeto. Para a gente determinar a vazão de projeto, a gente precisa da intensidade pluviométrica e da área de contribuição. Lembrando que o coeficiente de runoff, pela norma, é dado como 1. A intensidade pluviométrica, que é o nosso primeiro item, nossa primeira variável aleatória, ela vai ser determinada com base no tempo de recorrência. Então, não é igual o dimensionamento, por exemplo, de estruturas, que a gente tem que pegar o caso mais desfavorável para fazer o nosso dimensionamento. No caso de instalações de águas pluviais, a gente tem por base, basicamente, 3 critérios. Basicamente são 2 critérios, né? O terceiro é mais uma ramificação, é mais um subcritério dos outros, tá? Então, olha só, o primeiro critério, vamos pegar aqui, critérios, para que a gente saiba qual valor de período de retorno a gente vai utilizar, é o critério essencialmente econômico, tá? Critério econômico. O outro critério agora, por sua vez, seria o critério racional. Racional, que ele leva em consideração os riscos, o risco permissível ou o risco calculado R. Esse critério ele já seria utilizado em situações mais excepcionais, onde você exige um rigor maior no seu dimensionamento, tá? Seria o caso, por exemplo, que você sabe que poderão existir danos por conta ou do extravasamento, né, ou do acúmulo de água, do próprio acúmulo de água na estrutura. O terceiro critério, que não é nenhum critério em si, vou até colocar um asterisco aqui nele, é o critério da norma, da NBR 10.844. Por que eu digo que ele não é um critério em si? Porque ele é basicamente uma redução do critério econômico, considerando os riscos do critério racional, tá? Então vamos entender aqui melhor. No geral mesmo, o critério que a gente vai utilizar para escolher o tempo do período de retorno é o critério econômico. Então é um critério essencialmente de natureza econômica. Por que eu estou falando isso? Porque é comum as pessoas pensarem que quando vão fazer o dimensionamento, elas consideram um valor de tempo de retorno muito alto para fazer o dimensionamento, porque na cabeça delas elas estão considerando que é a pior situação. De fato, é a pior situação, mas não é isso que a gente quer para o nosso projeto, porque em águas pluviais a gente precisa ter em mente os custos do nosso projeto. Então, por exemplo, em outras palavras, fixar um tempo de recorrência muito grande significa ser conservador no seu dimensionamento e precavido até demais para chuvas intensas. Ou seja, você vai estar se preparando, vou tentar desenhar uma calha aqui só para que vocês entendam. É como se você estivessem fazendo dimensionamento para uma lâmina de água que atinja certa altura que, na maior parte do tempo, não vai ser atingida, ficando, em decorrência disso, essa aqui seria a situação ideal, né? Mas, na verdade, o que vai acontecer na maior parte do tempo é isso aqui, ó. Você tem sua calha, mas, na verdade, ela está sendo subutilizada, então vai ficar grande parte do material sendo ocioso no seu dimensionamento. Na verdade, na sua construção, né? Ou seja, isso aqui, imaginamos, por exemplo, que eu estou considerando um período de retorno de 50 anos, isso, consequentemente, vai me dar uma intensidade pluviométrica, uma lâmina d'água muito alta. Mas, eu estou considerando 50 anos, quer dizer, dentro desses 50 anos, é provável que praticamente 49, por exemplo, tá? Anos, essa parte aqui, ó, da nossa calha, não esteja sendo utilizada, só fazendo volume, certo? Por outro lado, se a gente faz um critério, se a gente utiliza um período de retorno muito pequeno, a gente vai estar trabalhando com uma baixa eficiência. Apesar de estar trabalhando com menor custo, tá? A gente vai estar trabalhando com uma baixa eficiência e sujeito a transbordamentos frequentes, né? Isso implica também no menor conforto e numa não tão boa habitabilidade para os seus clientes, certo? Então, assim, tem que ter em mente uma coisa. Dimensionamento para tempo de período de retorno muito grande, se for um caso desnecessário, vai gerar maiores custos, maiores dimensões de calha, tá? E parte dos elementos ficarão ociosos. E se for um período de retorno muito pequeno,
ele vai ficar sujeito a transbordamento se trabalhando com uma baixa eficiência. Então, vocês têm que pesar a escolha no momento de fazer o projeto de vocês, tá? Não necessariamente o período de retorno muito grande vai ser o nosso melhor caso e nem o menor período de retorno também será o nosso melhor caso. Por isso que é um critério de ponderação, você tem que haver uma ponderação. Eu trouxe até aqui para vocês outro recorte da norma. Quando ela fala de coberturas horizontais de laje, ela diz: as coberturas horizontais de laje devem ser projetadas para evitar empossamento, exceto aquele tipo de acumulação temporária de água durante tempestades, que pode ser permitido onde a cobertura for especialmente projetada para ser impermeável sob certas condições, certo? Então, por isso que se diz que é um critério essencialmente econômico, porque há instalações que devem ser dimensionadas com maior rigor, a fim de que se evitem danos, certo? Agora eu vou falar para vocês do critério racional, que seria o nosso segundo critério, considerando já esse maior rigor, tá? O critério racional, antes de tudo, ele faz a utilização da probabilidade, né? Ele faz um estudo de probabilidade binomial, distribuição binomial de probabilidade. Ou seja, nós temos uma situação de sucesso e outra situação de fracasso. No lugar da análise de custo-benefício, a seleção do período de retorno é feita por meio da fixação do nível de risco, tá? Que se pode incorrer ao longo da vida útil de uma edificação em relação à sua incapacidade temporária para escoar a chuva de projeto. Então, o que seria o critério racional? O risco calculado, né? Tá aqui, ó. O risco calculado, R, ou risco permissivo, também pode ser chamado dessa maneira, é a probabilidade de ocorrência de uma chuva crítica dentro de quaisquer dos N anos do período de retorno. Então, vamos lá. O que seria meu sucesso? O meu sucesso seria, vou chamar de P aqui, P pequenininho, é 1 sobre T, é o inverso do período de retorno. Por quê? O que significa? Significa a probabilidade de ocorrer uma chuva dentro do período de retorno, dentro daquele tempo. Se eu tenho um período de retorno de 20 anos, a minha probabilidade de que ocorra uma chuva em um desses anos, desses 20 anos, seria de 1 sobre 20, certo? Logo, o meu fracasso, eu vou chamar de Q, seria 1 menos P, que é a probabilidade de sucesso, certo? Ou seja, seria 1 menos 1 sobre T, que é o nosso período de retorno. Eu trouxe um exemplos aqui para vocês, só para que vocês entendam. Mas é um cálculo relativamente simples. Então, vamos lá. Estimou-se que em Curitiba, no Paraná, ocorre uma chuva de intensidade de 204 milímetros por hora, com frequência de uma vez a cada 20 anos. Logo, a probabilidade de sua ocorrência nesse período, né, ou a frequência, é de 5%. Por quê? Porque o nosso sucesso, P, é igual a 1 sobre T, que é o período de retorno. Eu vou colocar aqui vezes 100%, porque eu já quero dar em porcentagem. Então, seria 1 sobre 20 anos vezes 100%, que dá 5% de sucesso. E o nosso fracasso seria 95%, porque é 1 menos a probabilidade de sucesso. Como eu falei para vocês aqui, isso aqui por si só não define o critério racional, tá? Voltando mais uma vez aqui à definição, é a probabilidade de ocorrência de uma chuva crítica dentro de quaisquer dos N anos do período de retorno. Ou seja, no meu ano 1, eu tenho a probabilidade de não acontecer chuva nenhuma. E no meu ano 2, também não vai acontecer chuva alguma. Igualmente para o meu ano 3, também não vai acontecer nenhuma chuva. E assim vai sendo até o nosso enésimo ano, ano N. Também não vai acontecer nenhuma chuva. Então a probabilidade de que isso aqui ocorra é de Q elevado a N, certo? O nosso critério racional, o nosso risco, tá? O risco, R, será então a probabilidade de que ocorra pelo menos uma vez dentro desses anos. Ou seja, é 1 menos Q elevado a N. Que por sua vez seria 1 menos 1 sobre T, que é o período de retorno, elevado a N. Certo? Esse aqui é o cálculo do nosso risco. Se a gente quiser colocar isso aqui em termos do período de retorno, que é o que a gente vai realmente determinar, a gente pode escrever que o período de retorno é igual a 1 sobre 1 menos R menos 1, que é o risco, elevado a 1 sobre N. Tá? Essa aqui seria a definição do período de retorno por meio do critério racional.
Tá, mas eu não entendi sua letra. Sua letra é muito feia. Não tem problema, tá aqui. Pronto, melhorou, né? Então tá aqui. Essa seria a equação do período de retorno para o critério racional. Então a gente tem que ter o tempo de retorno em anos, N a vida útil da nossa obra, em anos também, e risco, o R é o risco permissível ou risco calculado. Logo, ao se adotar um período de retorno do projeto, implicitamente a gente também vai estar adotando um risco correspondente a esse período de retorno, certo? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Além do critério econômico, a gente pode também utilizar o critério racional, que seria utilizando por meio dessas equações, considerando a distribuição binomial de probabilidades. Trouxe aqui um exemplo aqui também, só para ficar mais claro, o fator de risco incorrido adotando-se T igual a 25 anos em um projeto cuja vida útil é estimada em 50 anos será de 87%. Ele quer só o risco. Então, o risco seria 1 menos Q elevado a N, que é a mesma coisa de 1, menos 1 menos 1 sobre T, que é o período de retorno, elevado a N. Continuando, 1 menos 1, aqui, 25, com a vida útil, 50 anos. 50 anos. Esse risco aqui vai ser de 87%, aproximadamente. Certo? A depender, por fim, agora eu vou trazer como a NBR trata desse critério. Como eu falei para vocês, é como se fosse um subcritério, uma ramificação dos demais. Ela diz que, a depender das características da área de contribuição considerada no projeto, ela fixa 3 níveis de risco, que seriam esses aqui. Fiz mais uma vez o recorte, item 5.1. O período de retorno deve ser fixado segundo as características da área a ser drenada, obedecendo ao estabelecido a seguir. Então, ela fixa esses 3 períodos de retorno aqui. Ela fixa esses 3 níveis de risco. Para T igual a 1 ano, né, para áreas pavimentadas, emplacamentos toleráveis. Para T igual a 5 anos, que são coberturas e ou terraços. E para T igual a 25 anos, no nosso período de retorno, que é quando o extravasamento ou emplacamento não são toleráveis. Então, tá aqui, T igual a 1 ano, que são os casos de superfícies planas pavimentadas, tá? Nas quais um certo acúmulo de água ele pode ser tolerado durante a chuva de projeto. E até mesmo alguns minutos após o deflúvio ter cessado. Vou até apagar aqui, tá? A gente faltou outro aqui de 5 anos, tá? Para explicar o de 5 anos, porque a norma traz bem reduzido esse conceito. O de 5 anos ele se aplica a superfícies inclinadas, na quais não pode ocorrer o transbordamento, tá? Ou até mesmo em superfícies planas, onde o acúmulo de água, só que o acúmulo de água não pode ser tolerado nesses casos. O caso de T igual a 25 é um caso mais extremo mesmo, onde não pode ser tolerado extravasamento algum. De 1 ano, pode ser quintais da sua casa, calçadas, onde tem movimentação de pessoas. 5 anos, telhado da sua casa, né? E eu trouxe aqui, só para vocês terem análise, eu só coloquei no Excel e fiz o estudo de risco para cada período de retorno, durante determinados anos aqui. Então, aqui são os fatores de risco associados aos correspondentes períodos de retorno. Isso aqui é considerando o critério racional, tá? Isso aqui é considerando critério racional. O que a NBR fez? Ela só fez considerar o critério econômico e unir ao critério racional. Então, ao invés de utilizar toda essa tabela, a NBR só fez o seguinte. Tá, vamos pegar só esses 3 valores de período de retorno. Então, por isso que eu falo, eu quero trazer para vocês, além do que está na NBR, porque a norma ela é bastante limitada e ela pode passar a impressão de que é somente aquele que vocês vão ter que utilizar, quando na verdade não é. Ela só está fazendo uma redução, ela só está fazendo uma simplificação, que foi o que fizeram naquele caso, naquela época de 89. Tá? Então, até as próprias tecnologias foram melhoradas tratando de sistema de águas pluviais. Eu trouxe aqui, por fim, só para que vocês entendam melhor, como que isso vai estar aplicado na nossa vazão de projeto. A gente tem aqui o anexo da NBR, ela traz aqui, tabela 5, curvas intensas no Brasil. Então, a gente faz a escolha de um local e a fixação do nosso período de retorno. E a partir disso, a gente tem o valor da intensidade pluviométrica. Por exemplo, se eu quiser pegar aqui o item 6, que é Avaré, São Paulo, e eu quero para um período de retorno de 5, eu sei então que a intensidade que eu vou utilizar é 144. Última coisa importante. Tá, se eu considerar o período de retorno 5, quer dizer que eu vou considerar esse período de retorno para todo o meu projeto? Não. Eu vou considerar esse período de retorno para cada área de contribuição. Se, por exemplo, em uma mesma edificação, eu tenho lá o quintal, uma casa, por exemplo, eu tenho um quintal da casa, né?
e o telhado da minha edificação, da minha casa, eu vou considerar o período de retorno 5 para o telhado e o período de retorno de 1 para o terraço, por exemplo. Tá? Então, eu vou utilizar para o mesmo projeto duas intensidades distintas. Para o meu terraço, eu vou utilizar 115 milímetros por hora e para a minha cobertura, eu vou utilizar 144 milímetros por hora. Certo, pessoal? Certo, pessoal. O que eu trouxe para vocês hoje foi o que eu considerei de mais importante sobre esse tema. Tá? Lembrando que é um assunto muito abrangente, há muito a se falar sobre esse tema, mas ficaria um vídeo muito longo, então preferi parar por aqui. Eu quero que vocês deixem dúvidas ou sugestões nos comentários, tá? Para que a gente saiba como possa trabalhar ou melhorar para vocês, ou trazer assuntos que vocês tenham dúvidas também. Lembrando que o like de vocês é importante e que no próximo vídeo eu vou tratar sobre áreas de contribuições, ainda como sequência desse vídeo, certo? Valeu, galera! Ufa! Cansei, hein? Não, vou dar...